Boa tarde, turma. Sétimo ano A, sétimo ano B. Vamos para mais uma aula de matemática, que quem fala é a professora Edna Teixeira, da Escola de Ensino Fundamental Raimunda Lacerda Damião. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, conjunto dos números racionais. No decorrer da semana, na correção das atividades, eu percebi que muitos ainda ficaram com dúvida de identificar quando é que um número ele é racional ou não, certo? Números racionais são números que podem ser escritos na forma fracionária, certo? Então, quem são esses números que está dentro do conjunto dos números racionais? Temos os naturais, temos os números inteiros, que são os números positivo e negativo, certo? Que formam o conjunto dos números racionais. Para ficar melhor, temos aqui uma representação, Essa bolinha do meio aqui está contido os números naturais, depois vem os inteiros e depois vem os racionais. Ou seja, os naturais está contido dentro dos números inteiros e os naturais e inteiros está contido dentro dos números racionais. Todos eles aqui, a gente pode colocar eles em forma de fração. Até os números decimais, sim. Até as dízimas periódicas, que são aquelas dízimas que tem período, que o número não tem fim, certo? O número sempre vai se repetir. Também é um número racional. Aqui é um exemplo de uma dízima periódica, negativa, tem esse espinguinho aqui. Aqui também, Um número decimal exato, exemplo, 1,1, né? Decimal exato. Aqui é uma dízima periódica, né? Decimal periódico, que é fração, certo? E aqui está na forma número natural e aqui está o número inteiro. Mas eles não deixam de ser um número racional, certo? Por exemplo, aqui um número inteiro. Eu tenho aqui uma fração negativa, 8 dividido por 2, igual. Ou dividido por 2, 4. Não é negativo? Menos 4. Menos 4 é um número inteiro, é isso? Ou seja, ele é um número racional. Próximo tópico, nós vamos fazer a representação dos números racionais. Números racionais em uma reta numerada. É bem simples, certo? A gente sabe que entre um número natural e outro existe outros números. Aliás, entre um número racional e dentro dele, nesse espaçozinho, de um número racional até o outro, existe outros números racionais. Vejamos aqui um exemplo, Temos aqui 1/2. Se você tiver dificuldade de localizar em forma de fração na reta, você pode fazer a divisão. 1 dividido por 2, para quem não sabe, é 0,5. É só fazer a divisão, gente, 1 dividido por 2. Não dá, coloca aqui um 0, não é isso? Dividendo. E aqui, 0, uma 0 e uma vírgula no quociente. 10 dividido por 2, 5. O que deu? 0,5. Que está entre o 0 e o 1. Um número negativo, você vai localizar ele lá na reta do lado negativo, Menos 1, menos 1,5 está entre o 2 negativo, observa. 2 negativo. Ixi, voltou aqui. 2 negativo e o menos 1. Certo? Então, é bem simples, é só você observar e localizar na reta numerada. Próximo tópico é módulo ou valor absoluto de um número racional. Módulo e valor absoluto a gente já estudou no capítulo passado em números inteiros, certo? A gente sabe o que é o módulo ou valor absoluto.
o resultado de um módulo ou valor absoluto vai representar sempre um número positivo. Nunca esqueço disso. Aí temos aqui a representação do módulo. Ó. Módulo menos 3 sobre 4. Qual será esse módulo? 3 sobre 4 positivo. Então, só isso. Todo módulo, você tirando o módulo de um número, ele será um número positivo. Ó, o módulo de menos 6 vai ser 6 positivo. Módulo de 5,4 vai ser 5,4 positivo. Ok? Próximo tópico. Oposto ou simétrico de um número racional. O nome mesmo já diz, oposto é o contrário, bem simples. Então, temos aqui, ó, menos 1,3. Qual é o oposto ou simétrico desse número? 1,3. No caso aqui, positivo. Isso aqui ele era menos, ele ficou mais. 4 dividido por 5. Tá positivo. Logicamente, ela vai ficar menos, certo? Ou seja, o oposto é só você inverter o sinal, ok? Vamos para a comparação de números racionais. Comparação é você verificar quem é maior e quem é menor, usando os sinais, né, de maior que e menor que. Temos aqui a primeira situação, ó, com denominadores iguais, 12, 12 e 12. Quando vocês verem frações com denominadores iguais, você vai olhar para o numerador. Quem é o maior? O 11. Então, quando os denominadores forem iguais, a maior fração vai ser aquela que tiver o maior numerador. No caso aqui, né, o 11. Então, por isso que ficou 11 sobre 12 avos é maior do que 8 12avos, que é maior do que 4 e 12avos. Aqui está na ordem decrescente, do maior para o menor. Segundo exemplo, temos agora aqui com numeradores iguais. Observa aqui, ó, numeradores iguais. Numeradores iguais, você vai olhar para o denominador. Aqui já vai ser o contrário. A maior fração será aquela que tiver o menor denominador. Então, quem é o menor aqui? 2, 3 ou 4? Logicamente o 2, não é isso? Então, 1/2 ele é maior do que 1/3 e 1/3 é maior do que 1/4. Se ainda surgir dúvidas, faça a divisão. A gente fez nesse instante de 1 dividido por 2, dá 0,5. E 1 dividido por 3, vamos fazer. Ó, 1 dividido por 3. 1 não dá por 3, a gente coloca um 0 aqui no dividendo. E aqui vai um 0 e uma vírgula no quociente. 10 dividido por 3. Vamos ter aqui um 3, porque 3 vezes 3 é o número mais próximo. 3 vezes 3 vai dar 9, número mais próximo do 10, não é isso? Se vocês já observaram, aqui nós vamos obter uma dízima periódica. Porque aqui nós vamos colocar novamente o 10, aí vai novamente um 3, certo? E aqui vai se repetir 0,33333. Ou seja, então quem é maior? 0,3, vou botar um tracinho aqui, representando que é uma dízima periódica. Logicamente, 0,5, não é isso? Que é justamente aqui 1/2. Passando adiante, continuando ainda sobre comparação, só que agora com denominadores diferentes e numeradores diferentes. Temos várias maneiras de representar e verificar quem é maior ou menor. A primeira maneira é você transformar eles em frações equivalentes. O que é frações equivalentes? Vamos relembrar.
São frações que têm o mesmo resultado, ok? Como assim? Olha aqui, ó, 1 sobre 4. Multipliquei aqui pelo número 2, vou até acrescentar aqui de vermelho, tá bem apagado, pronto. 1 vezes 2, 2, e 4 vezes 2, 8. Se você voltar fazendo a divisão, você vai obter essa mesma fração, ó. 2 dividido por 2, 1, e 8 dividido por 2, 4. Então, são frações equivalentes, porque elas têm valores iguais. O objetivo de você utilizar frações equivalentes para descobrir quem é maior e menor é você colocar, ó, os denominadores sendo iguais. Quando você colocar os denominadores sendo iguais, fica mais fácil de você ver quem é maior e menor. Então, aqui eu frisei o número 2, que deu 2 sobre 8. Vamos para a segunda fração. 3 sobre 2. Se o denominador aqui é 8, aqui também tem que dar 8, ó. Então, que número eu multiplico com o 2 que vai dar o resultado 8? Logicamente, se você não sabe, você só fazer dividir, ó. 8 dividido por 2, 4. Então, aqui vai ser o 4, gente. Tanto o 3 como o 2, vamos multiplicar pelo 4. 3 vezes 4, 12. E 2 vezes 4, 8. Ok? Ó, como ficou mais fácil. Temos aqui 2 sobre 8. E temos 12 sobre 8. Acabamos de ver. Denominadores iguais. Quem vai ser o maior? Aquele que tiver o numerador maior. No caso, 12. Ou seja, quem é maior? 1/4. Pertence aqui a fração equivalente de 2/8. E 3 sobre 2 é fração equivalente de 12 sobre 8. Então, quem é maior aqui? 3 sobre 2. Não é isso? Se você sentir dificuldade de fazer esse procedimento, faça a divisão, certo? Só você pegar, ó. 1 dividir por 4 e pegar 3 dividir por 2, que já dá até para saber de cabeça que a metade de 3 é 1,5, certo? Ó, 3 dividido por 2, 1. 2 vezes 1, 2. Vou resolver para não deixar dúvidas. Sobrou 1. 1 dá para dividir por 2? Não. Coloca um 0 e vai uma vírgula. Opa. Então, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Vendo? Já encontramos aqui 1,5, certo? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vamos para o próximo. Temos aqui, ó. 1 dividido por 4. Sabemos que não dá, então coloca um 0 aqui. Novamente, um 0 e uma vírgula no quociente. Pronto. 10 dividido por 4. 5. Desculpa, 2. 5 vezes 4 é 20, né? Vai passar do 10, não pode. Então, 4 vezes 2, 8. 10 tirando 8, 2. Aqui a gente tem que finalizar, porque, ó, podemos colocar outro 0 aqui. Não vai mais vírgula, porque já tem aqui, a gente já colocou. Então, 20 dividido por 4 é exatamente 5. Porque 5 vezes 4 é 20, não é isso? Pronto. Então, aqui finalizamos, ó. Quem é maior, 0,25 ou 1,5? Ó, nós temos aqui 1 inteiro e temos aqui 0. Então, logicamente, 1,5 é maior, certo? Aqui é só para vocês darem uma olhada também, já acabei explicando aqui, números decimais, ó, 3,4 e 3,7. Quem é maior, número inteiro igual. Então, olha para os décimos, 7 e 4, maior 7. E assim por diante.
Aqui nós temos só uma síntese para vocês darem uma lida, certo? É um resumo do que a gente já estudou, certo? Tenham uma boa tarde e até a próxima aula.